Bom, pessoal, não vamos perder mais tempo, né? Tudo bem? Eu vou... Pera. Eu vou começando porque a hora já é adiantada e todo mundo deve estar um pouco já cansado. Exatamente. Vou fazer que nem Miguel. Vou ficar aqui do lado e passar logo na hora do livro, né? Vou ficar aqui do lado e passar. Lembrando que a palestra agora do... Bom, primeiro que apresentar, porque nem todo mundo, 99% do auditório conhece o Pimenta, mas nem todo mundo conhece. Então, ele é formado na UFMG e com a pós-graduação na USP, na área de barragem. É o que eu vou... E é especialista e tem um livro que já foi apresentado aí de... A ideia inicial era ter um evento mais demorado. De qualquer maneira, como foi ampliado o evento com essa mesa anterior, nós vamos passar então para a palestra do Pimenta e não vamos fazer exatamente igual o Miguel, né? Vou ficar aqui do lado e vou tentar aprender alguma coisa. Obrigado. Bom, eu agradeço a oportunidade, o Clube de Engenharia. Vim aqui matar a saudade desse ambiente tão produtivo de engenharia, de aprendizado e tudo. Eu creio que os debates e as opiniões já foram tão ricos que muitas das coisas que eu ia me estender, eu vou ser mais sucinto, porque já foram falados, não há necessidade de repetir. E é uma tarefa importante, porque todos que estão têm grande conhecimento do assunto. Eu espero fazer, na sequência, aproveitar mais para abordar propostas a respeito de pontos que foram colocados do que propriamente discuti-los, certo? Bom, apenas um sumário das conclusões que o iCode vem publicando. Os acidentes em barragem de rejeitos continuam a ocorrer com uma frequência que não é nada confortável, 2 grandes acidentes por ano no mundo. Nós não estamos sozinhos. O pior desses acidentes é que as causas incluem situações já resolvidas pela tecnologia disponível, ou seja, falta aplicar o conhecimento que já é disponível. Os proprietários e operadores têm a responsabilidade de adotar procedimentos de segurança para a redução dos riscos. Os riscos existem e são crescentes. Várias entidades internacionais têm trabalhado para uma conscientização do problema. O Banco Mundial não aprova financiamento sem uma avaliação da segurança das barragens de rejeitos. O ICMM, com apoio do iCode, criou um site, goodpracticemining.com/tailings. E a Comissão de Barragem de Rejeitos do iCode tem produzido vários boletins, dos quais, relacionados à segurança de barragens, tem o boletim 121 de 2001, que aborda um inventário dos acidentes que ocorreram no mundo em 400 barragens. São 400 casos de incidentes e acidentes que foram analisados e avaliados. E com conclusões a respeito das causas e recomendações para evitá-las. 6 anos depois, veio um novo boletim, Improving Tailings Dam Safety, em que ele aponta, é um boletim que lista boas práticas de gestão e operação de barragens de rejeitos. Também o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente preparou parte sobre plano de ações emergenciais, e a Mining Association of Canada tem guias sobre operação, manutenção de barragens de rejeitos. A própria MAC está revisando isso agora, depois da ruptura da barragem de Mount Polley. A barragem de Mount Polley rompeu ano passado. 7 meses depois saiu o relatório sobre as causas da ruptura. Mas não foi só esse relatório.
Vários procedimentos estão sendo revisados no Canadá. Eu confesso que fiquei com muita surpresa quando soube que rompeu a barragem no Canadá. Todos nós conhecemos a tecnologia de ponta e o grande conhecimento que o Canadá tem em relação à mineração e barragem de rejeitos. Até escrevi um e-mail para um amigo meu que é consultor no Canadá, dizendo, olha, para mim é uma surpresa tão grande, tão assustadora quanto o Brasil perder de 7-1 para a Alemanha. Eu acho que ele ficou tão bravo com esse meu comentário que nem respondeu o meu e-mail. Ele nunca falou sobre isso. Mas eu acho realmente que a ruptura de Mount Polley no Canadá, para mim, era totalmente inesperada. E uma das conclusões que também lá no Canadá estão chegando é que a adoção de novas tecnologias de disposição, com desaguamento dos rejeitos, está sendo enfatizada e deverá ocupar preferência crescente nos novos projetos. Eu vou mostrar alguma coisa sobre isso. E aí se liga ao comentário da Sônia Bride sobre não dá para fazer sem água? Nem sempre dá, mas dá para tirar a água antes de dispor. E com isso reduzir muitos riscos. Tem uma tabela que eu fui buscar dos acidentes com mortes a partir de 65. E aí tem aí 65 é o cobre no Chile, que é famosa, com mais de 200 mortes. Bulgária, 488. Aberfan, que é também uma pilha de estéreo, 144. Vai em frente, lá no fim dessa primeira parte da tabela, o Brasil aparece com a barragem de Fernandinho com 7 mortes. Depois, a China aparece várias vezes. Mais recentemente, a China tem aparecido, porque eles estão ficando mais abertos para publicar as coisas que acontecem lá. E tem aqui em 2008, 254 mortos numa barragem. E a última que está aqui é Fundão. Depois de Fundão já teve uma outra que entrou na estatística, mas ela é muito mais uma pilha de lixiviação do que um depósito de rejeitos. E aqui, então, eu coloquei os acidentes no Brasil, não somente relacionados a mortes, mas tem 2 acidentes que são de impacto ambiental significativo, principalmente de interrupção de fornecimento de água potável nas cidades. Então vem Fernandinho, 7 mortes em 86, em 2001 Rio Verde com 5 mortes, depois veio Cataguases, papel e celulose e Rio Pomba. Só queria lembrar que tanto Cataguases como Rio Pomba não são barragens construídas por montante, são por jusante, aterros bem compactados, mas romperam. Só quero fazer observação, não estou dizendo nada a respeito do montante. Mas eu aproveito para comentar que o número de barragens de rejeitos construídos por montante que romperam é maior do que das outros tipos. Mas o número de barragens de montante construídas também é muito maior. É preciso alguém aplicar uma estatística decente aí para chegarmos a uma conclusão mais significativa. Aqui eu queria mostrar um aspecto que me impressionou muito sobre, a gente sempre pergunta, onde vai parar esse negócio de barragem de rejeitos rompendo? O crescimento dos volumes de rejeitos produzidos é notável. Em consequência, o aumento da altura das barragens, o que é maior probabilidade de ruptura, e o aumento do volume do reservatório, maior potencial de dano. O Andrew Robertson fez um estudo e aproximou os números e notou que desde 1900 a capacidade máxima diária de produção de rejeitos nas minas era em torno de 100 toneladas por dia. 30 anos depois, 1.000 toneladas por dia, mais 30 anos, 10 mil, 100 mil. Hoje, nas oil sands do Canadá, produz 670 mil toneladas por dia, com previsão de chegar a 1 milhão de toneladas por dia em 2030. O que fazer com tanto rejeito? Tem que arrumar reservatórios imensos. E como os vales também são limitados, a altura das barragens também sobe, cresce. Então a quantidade de rejeitos tem aumentado 10 vezes a cada 30 anos. E as barragens têm
aumentado, dobrado de altura também a cada 30 anos. Isso significa, como o risco é probabilidade versus consequência, probabilidade está sendo multiplicada por 2, tende a ser multiplicada por 2, a consequência tende a ser multiplicada por 10, há uma tendência de aumento dos riscos de 20 vezes a cada 30 anos. O que fazer com isto? O que a gente sente quando pensa nisso? Eu costumo ver o risco como um dragão que vem me pegar, né? Então está aí a figura, 20 vezes a cada 30 anos. Nós não podemos provocar esse dragão, nós temos que ter uma solução de reduzir riscos. Duas são soluções que eu queria abordar aqui. A primeira, melhorar a gestão dos riscos. A segunda, utilizar tecnologias de menor risco. A melhoria da gestão dos riscos está muito bem abordada naquele boletim do ICODE de 2007, Improving Tailings Dam Safety. Tem desde treinamento dos diretores da empresa de mineração, dos engenheiros gerentes, dos supervisores, etc. Está muito bem abordado lá. Eu coloquei de volta essa tabela para falar sobre a gestão dos riscos, porque logo que rompe uma barragem, nós pensamos na gestão, pensamos logo numa nova lei, né? Em 86, quando rompeu o Fernandinho, houve uma comoção enorme, todo mundo dizendo, não tem lei nenhuma, não tem regulamento nenhum, precisa ter alguma coisa. Discutiu-se, passou. Aí veio o Rio Verde em 2001, estava exatamente como antes, não tinha regulamentação e tal. Todo mundo, então, pediu mais regulamentações, foi feito. As primeiras regulamentações feitas em Minas Gerais, lá no Copan, foram feitas em cima da ruptura de Rio Verde, e nós aproveitamos todas as recomendações do boletim 121 do ICODE sobre as lições aprendidas com as rupturas. 2003, 2006 e 2007, houveram outras regulamentações aprimorando aquelas, mas teve uma que piorou ao invés de melhorar. Eu só vou mencionar porque a Sônia colocou uma questão que só tinha uma declaração de 3 páginas e o laudo fica na empresa e ele entrega quando quiser. Quando veio a primeira regulamentação, obrigou-se a ter um laudo de auditoria independente. No primeiro ano que todos cumpriram a regra, foi um entupimento de laudo na FEAM, que tinha que ler tudo, que eles descobriram que não tinha jeito, tinha que ter mais gente. Como não conseguiram ter mais gente, saiu uma solução engenhosa do seguinte, não, a gente pede uma declaração de estabilidade, que é o resumo do laudo. Não precisa nem mandar o laudo, que nós não temos onde guardar. Fica lá. Se a gente precisar, a gente vai lá e pede. É isso que aconteceu, por isso que é desse jeito. Eu sou totalmente revoltado com essa atitude, porque nós temos que solucionar os problemas dando soluções razoáveis, e não ajeitamentos. Bom, depois veio então aqui Herculano e Fundão, já dentro da nova lei federal de segurança de barragens. Voltando à questão da melhoria de gestão de riscos, eu só coloquei aqui os pontos principais que são abordados lá no boletim do ICODE, que é o treinamento das equipes, utilização de planejamento para evitar emergências e soluções de risco, melhoria da qualidade dos projetos, da construção, da operação e aplicação de técnicas de gestão de risco. Não posso deixar de mencionar que, para mim, de tudo isso que existe na legislação e na regulamentação, os pontos menos satisfatórios são a fiscalização e a auditoria independente. Fiscalização, a Sônia mencionou muito, já foi falado, não existem equipes para fiscalizar. Das 300 e tantas barragens que a Sônia mencionou em Minas Gerais,
Tem mais outras 300 que não são de rejeitos, mas são de águas e são de mineração também. A mineração em Minas Gerais tem 700 barragens. E você conta nos dedos da mão quantos técnicos tem para fiscalizar. E a auditoria independente, ela foi pensada com base em uma auditoria, com um protocolo de auditoria, com uma lista de verificação que o auditor é obrigado a preencher e responder, abordando desde o conhecimento e entendimento das características dos materiais de fundação da barragem, do aterro, da instrumentação, da performance, está bem, não está bem, tudo isso. Quem faz avaliação de segurança de barragem sabe que uma auditoria independente não pode ser representada por 2 páginas de papel em que o cara diz: atesto que está estável e assina embaixo. Por coincidência, as últimas barragens que romperam, que eu fui chamado a fazer laudo de pericial, todas tinham um laudo de auditoria dizendo que eram estáveis. Mas aí você vai entrar dentro do laudo, você vê que o auditor não entrou dentro da barragem para saber se ela estava bem. Tem que ter um protocolo de auditoria, isso tem que ser seguido, senão não é nada. Me lembra aquela história que eu nunca entendi, que toda farmácia tem que ter um farmacêutico que dá o nome. Aí tem um farmacêutico que vai lá, assina um papel. E não precisa fazer mais nada, não tem que tomar conta se o remédio está sendo bem manipulado, se não é nada disso. É igualzinho a auditoria independente hoje em barragem, infelizmente é isso. Eu queria aproveitar para falar disto, porque é importante na gestão dos riscos. A nossa gestão de riscos não é bem feita. Por que a Mining Association of Canada estabelece, escreve procedimentos e, inclusive, policia as mineradoras para aplicar? Se não aplicar, ele é expelido da organização, não faz parte da associação. Eu já sugeri isso ao IBRAM também, que mineradoras que não tivessem disciplina operacional e nem utilizassem boas práticas, deveria ser excluída da Associação dos Mineradores. Falar um pouco sobre tecnologias de menor risco. E aqui eu vou mencionar algumas e vou dar um exemplo de uma delas, porque eu tinha uma proposta a fazer. Não sei se a Marilene ainda está aí, mas ela é uma sugestão para ela que está lá no IBAMA, fazer determinadas exigências que vou sugerir. Bom, o bombeamento de rejeitos com alto teor de umidade, 100% de saturação, gera esse potencial de dano que nós vimos quando a barragem rompe. Vai uma onda de lama que chega quilômetros. Nunca imaginei realmente que uma barragem lá em Mariana fosse tingir a água do oceano, lá no Espírito Santo. É incrível isso. A construção de barragem impermeável exige o controle dos efeitos da água, o controle da erosão interna, o controle da estabilidade. A água é o principal agente instabilizador. O que nós temos que fazer? Retirar a água dos rejeitos. Ou nem colocar, né, Sandra, como você falou. Espessamento combinado com evaporação e a filtragem, que é onde eu gostaria de centrar mais o comentário, para não gastar muito tempo. Os vários aspectos de disposição, com espessamento e secagem. Objetivos de espessar até a máxima densidade, dispor com bons dispositivos de drenagem e maximizar a evaporação. A ideia é não ter água no reservatório. O rejeito chega com certa umidade, não acumula lago dentro do reservatório e favorece a evaporação. E a filtragem. Filtros de tambor com vácuo levam o rejeito, a lama, até 50% a 60% de sólidos. Os filtros prensa chegam até 80% de sólidos, que é basicamente o máximo que se consegue. Isso aqui é uma estatística do crescimento, do como está aumentando a aplicação dessas técnicas de desaguamento de rejeitos.
Alguns slides sobre adensamento com secagem. Assim fica a superfície do rejeito quando utiliza esse processo. Esse é um teste piloto para saber quantos dias leva para secar o rejeito. Esse é um gráfico da teor de sólidos com o tempo. Se desculpa, eu vou passar mais rápido para não... Esse é como fica no final da secagem. A água de chuva empoçou porque tem uma área que recalcou mais, etc. Mas tudo isso pode ser manejado sem problema. E eu vou centrar aqui em filtro-prensa, que para mim o advento do filtro-prensa hoje, ele torna